E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br, Taina Franco na área, com vocês, trazendo o quê? Uma banda legal. Nesse tempo de quarentena a gente está fazendo o quê? Entrevistando bandas que estão longe aqui de Jundiaí. E hoje entrevisto uma banda que é de Joinville. Aliás, gente, deixa eu falar. Rolou um papo muito foda com os caras. A gente fez uma puta conversa legal por Skype. E o vídeo o quê? Sumiu! Pois é. Mas eu sou chata, sou insistente. E aí falo o quê? Se arruma aí que a gente vai fazer a entrevista de novo. Porque vocês precisam conhecer o trabalho do Nove de Espadas. Hoje eu estou aqui com o Evandro. A gente está esperando o Delcar chegar também. A qualquer momento pode tocar aí o quê? Uma campainha. Mas a gente vai reunir essa galera de novo para bater um papo. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, tudo bem. Vamos bater o papo tudo de novo, se for preciso. Falei, fiquei com saudade da banda, apaga o vídeo, convida de novo para ver no programa, né? Sem problema. A gente tinha, né, a gente tinha conversado no primeiro papo aí do histórico da banda, né? De quando tudo começou, porque não é uma banda que caiu na estrada ontem, né? Queria que você contasse um pouquinho o comecinho aí do Nove de Espadas pra gente. Como a gente já tinha falado, mas vamos repetindo, né? Agora sim, só a gente ouviu, né? Então agora o público vai ter contato pela primeira vez aí. Na verdade, assim, a história da Nove de Espadas começou, nossa, bem histórico, bem típico, né? De banda de adolescente na garagem da casa dos pais. E o Delcar tocava numa banda chamada Cortina de Folhas. E eu ainda estava iniciando ali, aprendendo a tocar guitarra, aprendendo a cantar. E ali cruzou o caminho da gente, porque eu entrei para fazer uma participação na banda Cortina de Folhas. Uhum. E ali o Delcar, por coincidência, o Delcar saiu do Cortina de Folhas e eu continuei tocando nessa banda, né? Banda de adolescência mesmo, 16 para 17 anos de idade. Coisa de colégio mesmo, assim, né? Que é onde... Coisa de colégio. Exato. Coisa de tocar Nirvana, de irritar os pais, né? Fazendo barulho inteiro. E o Delcar, ele virou meio nômade, né? Ele foi morar em Curitiba, foi morar em outras cidades, foi rodar pelas cidades. E depois de alguns anos, assim, mesmo essa distância, a gente nunca perdeu o contato totalmente, né? A gente continuou compondo junto, continuou trocando ideias sobre música, até que um dia ele falou assim, tô com um projeto novo, uma ideia nova na cabeça, e o projeto da Nove de Espadas, né? E ele trouxe a ideia, eu falei, vamos embora, vamos amadurecer isso. A gente escreveu algumas músicas que a gente já vinha trocando ideia há bastante tempo, e aí a gente foi atrás de um baterista, chamamos o André na época, procuramos um estúdio para gravar as músicas. Aí, durante o processo de gravação da música, entrou o Fernando para a banda, né? A produção do disco ele era feita pelo Kleber Massaneiro, e o Fernando era um músico que gravava as bandas no estúdio do Kleber, né, em Blumenau. E quando o Kleber falou assim, eu acho que a gente precisa colocar alguns elementos a mais, teclado, coisa que não tinha na banda, entrou o Fernando na jogada. E o Fernando entrou e está na banda até hoje com a gente. Que ano que foi isso, assim, que você e o Delcar encararam o Nove de Espadas como um projeto mesmo, como uma banda? Olha, isso foi no começo dos anos 2000, hein? Faz tempo, hein? Faz um tempinho. Faz tempo. Eu não sei dar exato o ano que foi isso. O Delcar é melhor com essas datas do que eu, tá? Porque dizem que o marco zero de uma banda é o primeiro disco, né? Há quem diga que o marco zero, a banda, ela nasce para o mundo a partir do primeiro disco. Só que a gente sabe, principalmente aí as bandas que começam em garagens, essas bandas que elas acontecem muito tempo antes do primeiro disco. Você falou, né? Com o Delcar, você sempre teve uma relação ali, as conversas elas foram tomando um corpo, virando música, né? O Nove de Espadas nasceu antes mesmo da banda, do projeto, né? Com certeza, com certeza. Por isso é difícil de cravar uma data específica, assim. Quando que a gente realmente começou? A gente começou a falar de música muito antes já, né? Depois foi só uma questão de batizar, dar um nome específico.
partir de agora o nome é Banda Nove de Espadas, mas a gente já vinha compondo essas músicas há bastante tempo antes, né? Uma coisa que acontece aí na união de pessoas que formam uma banda é também relacionada muito às preferências musicais, né? Eu já entrevistei banda que cada um gosta de uma coisa, mas tem ali um ponto em comum que converge, né? Que a audição converge. Como que foi isso para vocês? Assim, porque eu pergunto isso porque o que você escuta, o que você lê, suas referências, elas de alguma forma estão ali na música, no trabalho, né? Na escolha da identidade da banda. Como que foi essa Não, construção para vocês? com certeza. Eu acho até que um pouco dessa afinidade que a gente tem, que eu e o Delcar temos na composição, né, de músicas, ela tem muito a ver com afinidade também no gosto musical, né? O Delcar, ele é um fã assumido de carteirinha do Engenheiros do Havaí, do Humberto Gessinger. Ele tem toda a discografia, conhece a história, tem os livros. E eu sou um bom entusiasta, né? Para não dizer um fã também. Na minha adolescência, eu lembro que o meu irmão mais velho tinha os discos do Engenheiros do Uhum. Havaí. Eu via aquilo escondido dele, né? Enquanto ele não estava em casa, por conta dele. E eu cresci ouvindo essas músicas. Então, com certeza, uma referência chave que a gente tem nas nossas músicas é a discografia dos Engenheiros do Havaí, a história do Humberto Gessinger em especial, né? E claro, o Delcar, ele tem uma linha mais de rock nacional, e eu gosto muito do rock internacional, né? Eu ouço muito Pink Floyd, Pearl Jam, Queen, e músicas não do rock tão pesado, mas mais para a linha do rock clássico, né? Uhum. E gosto também de AC/DC, Rolling Stones, enfim, vou mais para a linha do rock internacional também, né? Mas o ponto de convergência que tu perguntaste, com certeza, é o Engenheiros do Havaí. E isso impacta. Depois a gente entra no ponto aí, quando o Humberto veio parar no, no som de vocês. Esse ponto de convergência, como que foi na hora de buscar? Porque, assim, um cuidado que se tem, e eu nem sei se isso é uma coisa que se pensa quando se aí está montando uma banda, é o cuidado de não parecer um cover daquilo que você gosta, né? Na hora de compor, de você fugir daquele riff que você não sabe de onde veio exatamente, mas de repente ser alguma coisa que você já ouviu, que você já consumiu, que já existe, né? Como que funciona esse processo para vocês, assim, na parte criativa da banda mesmo, na hora de compor, de tentar aí escapar, né, de ser um cover das coisas que você já escuta, já consome? Isso é bem complicado, né? Porque quando você tem uma referência musical, um gosto musical, que ele já é induzido por uma referência de uma banda existente, de um artista existente, e isso é natural, né? Existe uma tendência de caminhar para essa mesma forma de construção das músicas, mesmos temas e tudo mais. A gente se preocupa muito em parecer ou não parecer, a gente deixa o negócio acontecer, mas de vez em quando a gente tem que dar umas podadas em algumas coisas, porque fica muito com uma tendência, né, de ficar muito parecido com algo que já existe. Então, certamente passa por um filtro para limar, mas a gente não trabalha com essa preocupação, a gente deixa acontecer, deixa acontecer. Tem músicas que mostram bem essa referência, essas referências que a gente tem, e tem músicas que não mostram nada disso, são totalmente diferentes. Elas aconteceram naturalmente, né? Eu acho meio difícil mesmo essa coisa de você escapar, né, das referências, assim. Em algum momento eu, como fã, como ouvinte de música, eu fico pensando, acho que já fizeram tudo em termos de música, não há mais nada a ser inventado, todos os riffs já foram tocados, né? E aí, de repente, chega uma banda e surpreende aí, você fala, porra, nem tudo tá feito, nem tudo tá pronto, né? Nem tudo foi dito, né? Ou isso nunca É, foi com, dito dessa maneira. Isso é muito, muito foda. com certeza. Tem alguns detalhes da música que permitem essa construção fora das sete notas, né? Porque se resumir a escala musical, ela realmente é muito simples e já teria sido esgotada há muitos anos, né?
mas procurar sonoridades diferentes, com combinações de instrumento diferente, e tem uma coisa que é ímpar, né? Que é a voz. Um instrumento, um teclado, um piano, uma guitarra, um baixo, você bateu naquela nota, é aquela nota e pronto. Né? Existem os timbres pré-definidos. Quando você constrói uma música, a melodia vocal ela é ilimitada. Você tem a possibilidade de construir inúmeras combinações. E é a digital da banda, né? É a digital da Exatamente. banda. Você citou Queen, Exatamente. né? O Freddie Mercury falou várias vezes, não, eu não sou líder do Queen, não sei o quê, é tudo igual, mas... Mas é a voz, né? Tira a voz, ela passa a não existir. Você pode colocar o cara que mais se aproxima ali. Outras bandas também aconteceram isso. O próprio Alice in Chains, né? Que é uma banda grunge aí dos anos 90, que você tá na estrada com outro vocalista hoje, mas a impressão digital... São raros os casos em que a banda conseguiu passar por uma mudança de vocal e ganhar com isso, ou no mínimo manter o mesmo nível, né? Eu vejo uma referência no mundo que é o AC/DC. Sim. Né? Quando o Bon Scott partiu e o Brian assumiu, para mim, assim, manteve o nível no mínimo, né? Até com um vocal mais encorpado, com um vocal mais rock and roll ainda, né? Mas é uma exceção no mundo, né? Porque se você tira o Mick Jagger dos Rolling Stones, acabou o Rolling Stones, né? Sim, sim. Acaba virando essa marca registrada, a impressão digital mesmo da banda, né? E claro que a sonoridade que algumas bandas conseguem, esse outro efeito também acontece, né? Tem músicos que, quando eles estão combinados com uma determinada banda, eles se sobressaem. Mas quando ele perde aquele conjunto, porque é uma combinação, né? É o tipo de som que um guitarrista consegue fazer, é o tipo de som que um baixista consegue fazer, que um baterista, que um tecladista, enfim... E muitas bandas têm uma característica. O U2 é um exemplo disso, né? O U2 ele tem um vocal marcante, mas ele tem uma guitarra super marcante também. E talvez essa desconexão dos dois não ficaria legal, né? Um sem o outro. Sim. Então, as possibilidades da música de se reinventar é por isso, por essas combinações possíveis, né? Essas conexões que, se a gente explicar, perde totalmente o sentido, né? A hora que está no palco, a hora que está no estúdio, se você tentar explicar, você não aproveita o que aquela música está te trazendo de melhor, que é aquela química que não existe em outro formato, né? É verdade, é verdade. Evandro, e aí, compõe, acha a cara, põe o nome, 9 de espadas, entrar no estúdio. Qual foi a primeira vez que vocês entraram no estúdio? Tipo, nós temos música, vamos gravar. Porque imagino que vocês já estivessem fazendo shows, enfim, antes de entrar no estúdio, né? Como eu disse antes, a vida da banda não começa no disco, né? Começa antes. Como que foi a decisão de entrar pela primeira vez no estúdio e aí sim, né? Deixar registrado aí o que é Nove de Espadas. O projeto da Nove de Espadas, ele começou com a confecção do primeiro disco, né? Com a produção do primeiro disco. A gente tocava em banda e eu tocava em barzinho, enfim, músico se vira, né? E quando a gente se reuniu para fazer o Nove de Espadas, a gente já tinha esse objetivo de não seguir esse mesmo caminho, né? De ser uma banda de barzinho ou músico de praça de alimentação de shopping center, esse tipo de coisa. Então, o primeiro passo nosso foi de formatar as músicas, compor elas e ir para o estúdio gravar. Esse é o surgimento da Nove de Espadas. Ela surgiu para a gente compor um disco que foi o primeiro disco nosso, Entre Cafés e Cigarros, né? E nasceu, até tem uma história curiosa, porque quando o Delcar falou assim, pô, vamos montar esse projeto e tal, ele me entregou um caderno dele com, sei lá, uma centena de rascunhos de letras, de músicas. Na época era no caderno ainda, né? E é um negócio muito pessoal, né? Quando Sim. você tem de letras, a sua própria obra, é um negócio bem pessoal. E ele falou assim, não, eu tenho letra aqui que eu já tenho há 10 anos e eu não consegui avançar, eu vou te entregar, quem sabe a gente consiga extrair alguma coisa. E dali saíram músicas que foram pro disco, Entre Cafés e Cigarros, Vento Norte, Sempre Esperei por Você,
músicas que saíram daquele caderninho do Delcar. E aí, quando eu chamei ele, falou assim, ó, Delcar, aproveitei essa e aquela música, ficou assim, assim, assado. Ele falou, pô, vamos atrás de um baterista e vamos gravar. O começo da banda Nove de Espadas, né? O Marco Zero, então, é um caderno num estúdio. É um caderno do Delcar. Olha, Verdade. acho que é a primeira vez que uma banda nasce aí nesse formato, né? Porque geralmente é a garagem, são os palcos do underground, são os pátios de Isso shopping. até aconteceu, mas era com a banda Cortina de Folhas, né? E o Delcar saiu da banda Cortina de Folhas, eu continuei tocando, e quando o Delcar voltou, né, me procurou para fazer o projeto, não era para ser Cortina de Folhas, era para ser um projeto paralelo, né? Aí nasceu a Nove de Espadas. Já com os caderninhos, porque é exibir uma fratura exposta, né? Mostrar um caderno ali com vários pensamentos, às vezes que só a princípio fariam sentido para você, e aí entregar na mão é um ato de confiança, né? Não, com certeza. Até porque eu vejo isso por mim, né? Tem coisas que eu começo a trabalhar, começo a escrever uma ideia e você não se sente confortável de mostrar aquilo para alguém enquanto você mesmo não faz uma autocrítica e vê, poxa, isso aqui está quase pronto, né? E o Delcar, ele abriu o coração dele e entregou ali, né? Que ano que foi essa entrada no estúdio aí, esse lançamento da banda? Quer dizer, você entra no estúdio num período e lança no outro, né? Às vezes tem um prazo aí que depende muito do dinheiro, do estúdio, da produção. Enfim, quando foi esse Verdade. processo? Isso deve ter sido lá por 2005, 2006. Uau! Por aí, faz tempo. Eu não sei exatamente o ano que a gente entrou para gravar, mas foi por aí, tá? Foi no começo dos anos 2000. Ali. E aí você forma a banda, acha o batera, acha toda a galera ali que vai formar o Nove de Espadas, entra no estúdio, grava. Tá, banda com disco na mão faz o quê? Aí... Naquela época era bater na porta das rádios, né? Exato. A gente tinha alguns contatos. Inclusive o André, que entrou como baterista, tinha sido radialista, locutor da Rede Atlântida, que é uma rede forte, viu? E isso facilitou também a gente ter alguns contatos, alguns canais de acesso para distribuir a música e tocar em alguns eventos das rádios, enfim, entrar no meio que fazia a promoção e divulgação. Sim. Hoje em dia, o advento da internet facilita bastante. O contraponto disso é que tem muita coisa também, né? Sim, então, sim. polui, mas porque vamos lembrar que vocês lançaram aí numa época, não é uma época pré-internet, né? Mas era antes dessa democratização aí da internet e dos aparelhos, né? Hoje você tá no celular ali, você consegue saber tudo da banda, baixar material, baixar música. Tem as plataformas hoje, né? Que você distribui ali no Spotify, no Deezer, enfim. Muda-se a forma como se consome música, né? Com certeza. Em 2005 era rádio, né, que se tinha. A forma efetiva de você divulgar, mesmo porque, não sei, acho que em 2005 a rede social que a gente tinha era o quê? O Orkut? Orkut. Era o Orkut. E aí monta a comunidade da banda, divulga umas coisinhas lá, né? Era por aí mesmo. E eu sempre fui meio avesso, meio atrasado com relação a essa questão de redes sociais, né? Sabe, assim, até hoje eu não tenho conta no Facebook, por exemplo. Assim, algumas pessoas não assim, então você não é um ser humano normal, né? Antigamente eu achava que quem não tinha conta no Facebook era meio psicopata. Hoje eu falo que é uma pessoa que quer manter a saúde mental. É verdade, sabe, eu moro num sítio, né? E eu dou muito valor para algumas coisas que eu faço de próprias mãos, assim, né? E as redes sociais, queira ou não, ela toma bastante tempo de você, né? E eu sempre fui sempre fiz muita coisa, então
as redes sociais que eu cheguei a criar, ficavam subutilizadas. E aí, por alguns momentos, passava até por mal educado, porque as pessoas achavam que eu não estava respondendo e tal, porque eu não gostava dela. E não era porque eu não acessava mesmo, né? É o ermitão Então, da rede, né? Constrói a rede, deixa lá e vai para o alto da montanha e deixa a rede é lá. mais ou menos isso, né? Um movimento entre Mas vocês. mas assim, naquela época tinha que fazer isso, né? A banda até fez um pouco desse tipo de trabalho, de montar comunidade e tal. Mas aquele disco em si, o Entre Café e Cigarros, ele foi mais no boca a boca mesmo, no bater a porta de algumas rádios, no fazer a música tocar em alguns lugares, a banda tocar em alguns lugares. Foi a moda antiga mesmo, a divulgação daquele disco. E depois desse primeiro disco, de estreia, esse corre aí, né, para fazer as músicas chegarem até as pessoas. Eu sempre imagino que a estrada também vai te trazendo outras referências, né? A gente vai chegar no disco novo que vai ser lançado, mas a estrada também te dá uma outra bagagem, né? Uma bagagem de convivência junto com os outros integrantes da banda, né? A bagagem de mercado também. Desse primeiro trabalho para os outros trabalhos, qual foi a maior mudança assim para você? Tirando o advento da internet, né? É. Não, claro que o amadurecimento musical, ele é a principal mudança que acontece, né? E eu hoje entendo, quando eu ouço a discografia de qualquer banda, e eu consigo perceber essa evolução de amadurecimento musical, né? Você pega o primeiro disco do Paralamas do Sucesso e o que eles gravam hoje em dia, não parece mais a mesma banda. Você pega o Coldplay, você pega qualquer referência nacional ou internacional. E com a gente não foi diferente disso, né? No começo era tudo meio amador, meio quadrado, meio feito sem consciência, né? Sem profissionalismo mesmo. Era muita vontade, muita juventude, muita energia e pouco conhecimento. E a estrada, o palco, os shows, o convívio com outros artistas, né? O participar de outros projetos com outras pessoas e vice-versa, isso traz uma gama de conhecimento na área que sem perceber você aplica isso. E acho que isso vale para a vida e para qualquer profissão, né? Sim. Um advogado sai da faculdade, acha que sabe tudo e daqui a 5 anos ele sabe que não sabia nada e daqui a 5 ele vai ver que há 5 atrás também não sabia muita coisa e assim vai indo, né? E ainda bem, né? Porque é isso que permite a evolução, né? Você falou, o Paralamas, do primeiro disco para o último é muito diferente. E ainda bem, tem fãs que cobram, né? Que quer cobrar aquele mesmo frescor, aquela mesma inocência, aquela mesma imaturidade que está impressa ali de alguma forma, né? Mas eu acho que a Mas longo não prazo isso tem é como. ruim, cara. Não tem É, como, né? Você não. falsear um frescor, uma imaturidade, uma ingenuidade, né? Eu acho que essas coisas acabam realmente impactando aí, inclusive no modo não só de produzir um disco, né? Você falou que gosta de fazer as coisas na mão, né? Eu acho que fazer um disco é uma coisa quase artesanal mesmo, é artesanal, né? Essa coisa de compor, de produzir, e acaba sendo o artista tem esse cuidado, essa delicadeza, né? Senão você fica mais um artista pasteurizado que tem que ficar reproduzindo aquele mesmo frescor, aquela mesma ingenuidade e fazendo o e tem mesmo um monte ritmo. assim, né? E tem um monte por aí assim, né? Tem um monte de banda que virou cover de si, né? Virou Exato, cover de si exato. mesmo, assim. Ou de uma moda, de um padrão, né? Então, o padrão musical hoje em dia nos mostra isso. Só existe se pegar, não querendo fazer a crítica à música sertaneja em si, eu cresci ouvindo Tunico e Tinoco, que eram as músicas que meu pai ouvia, né? Sim. E só que hoje, dentro do sertanejo universitário, eu vejo muito um padrão. É sempre o mesmo timbre de violão, o mesmo solinho de violão, o mesmo timbre de acordeon, o mesmo estilo de bateria. É tudo muito padronizado, muito montado. Para gente que não acompanha muito, fica até difícil de saber quem é quem ali, porque Aí eu tenho uma tem dificuldade. duplas fazendo exatamente o mesmo estilo musical, né? Então,
isso é a música industrializada, vamos dizer assim, né? Pasteurizou, né? Aquela receitinha de bolo, você vai lá, toca essas notas nesses lugares, faz um refrão deste tamanho, né? Uhum. E aí isso vai Repete ele caber. 10 vezes na música e é bem por aí. Eu acho que qualquer profissão, assim, dentro da arte tem, né? Todo local tem ali. Na pintura é o Romero Brito, que é o cara que foi pasteurizado, né? Que virou embalagem, enfim. Eu acho que a indústria ela faz isso, né? Para capitalizar, enfim, para trazer É business, né? é business. Então, você coloca interesses e muitas vezes esse interesse ele lima um pouco o lado cultural, o lado artístico da obra de arte, O lado né? artesanal, né? É, exato. A gente, da outra vez que a gente conversou, a gente estava com quem? Com o produtor. Delcar chegou? Delcar Delcar está chegou. sinalizando, vai entrar em campo para o jogo. Tá passando perfume primeiro. Ah, muito bem, muito bem. A gente estava falando da outra vez, inclusive com o produtor, né? A gente está falando dessa interferência da indústria, mas existe primeiro a figura. Olá, bem-vindos ao programa Francamente. Tudo bom, Delcar? Bom. Gente, o Delcar andou 70 quilômetros para participar desse papo hoje. Muito obrigada. 200 quilômetros. 200? Que você falou 70? Eu já andei no mato, eu já nadei, a gente pescou o almoço. É um triatlo esse menino, gente. É um atleta mais um pouco, o Discovery está filmando ele para apresentar nos programas. Fez Ironman. Voltando aqui para a conversa, a gente estava falando agora dessa interferência da figura do produtor dentro da música. A gente estava falando da interferência da indústria, né? Como a indústria aí molda e pasteuriza os artistas, mas também dentro do estúdio tem a figura do produtor. Da outra vez a gente falou aí, estava com o produtor de vocês, que só elogiou, foi pago pelo quero deixar claro aqui, que logo, logo estará aqui no Francamente também. Mas esse olhar que afina e que apura, aquele caderninho do Delcar, né? Tipo, como que é para vocês essa interferência de um produtor? Porque ela pode ser muito positiva, né? Como ela também pode ali descaracterizar um trabalho. Como que é esse trabalho em estúdio para vocês? Viu? A gente teve duas experiências bem distintas nos 2 discos que a gente gravou, né? Fora esse terceiro agora que a gente entra no mérito depois. No primeiro disco foi uma produção meio atropelada. O Kleber, a gente nem chegou a contratar o Kleber como produtor, ele era o operador do estúdio, mas ele viu que a gente não tinha produção nenhuma e ele meteu a mão e foi fazendo e aconteceu uma produção ali na hora. Ainda bem, né? Ele interferiu e ele ajudou a gente na produção. Já no segundo disco, aí foi feito um trabalho em parceria com o Duca Lendecker, foi produzido e aí nós saímos de um patamar atropelado e amador para profissionalismo, né? Então esse foi um disco em que a gente viveu o outro lado da moeda, de um produtor que escolheu as músicas que entraram para o disco, de um produtor que definiu a estrutura das músicas, e talvez até por um pouco de ingenuidade nossa, a gente deixou a produção ficar muito mais com cara dele do que com cara da banda. Isso é um aprendizado nosso nesse processo todo. O disco ficou muito bom, a gente ficou muito empolgado com o resultado. Na época, talvez isso tenha até impedido a gente de refletir um pouco sobre como que o disco estava e como que a banda era, o que era a sonoridade da banda de fato, né? Uhum. Então ele é um disco que ele tem menos guitarra do que eu gostaria hoje em dia, né? Na época a gente deixou na mão do produtor. Porque o Duca, além de produtor, ele é músico, né? Banda Cidadão E muito bom músico, né? Tocou no Pouca Vogal. 2011 teve o projeto com o Beto, que era só sonzinho de carrom ali, né? Uma coisa bem acústica, bem, né? Sim, sim. Esse momento que o Duca vivia aí, como profissional, como músico, você acha que interferiu na hora dele produzir o disco de vocês? Quando você fala, eu acho que faltou guitarra. O Duca toca, tal, guitarra, enfim. Mas você acha que e muito bem também, né? Mas você acha que tem a ver também com o momento de carreira que ele estava?
né? Acho que não, acho que não. Acho que a gente deixou a nossa parte um pouco na mão deles, sabe, durante a produção. A responsabilidade pelo disco ter ficado desse jeito não é dele, é nossa, né? Porque quando a gente fez os primeiros ensaios, o trabalho de construção das músicas, a gente fez o trabalho com violões, com baixo acústico, e o Duca entendeu que aquilo era o som da banda e ele foi levando daquele jeito, e em nenhum momento a gente chegou e falou assim, pô, para tudo, vamos ligar um ampli valvulado. Nós estávamos já 2 anos abrindo o show deles também na época, e a gente fazia um show reduzido, né? Era 30, 40 minutos, e conforme muito teatro, muito palco pequeno, a gente tocava fazia acústico, né? Acústico também. Então, né, foi o fluxo da coisa levou para aquilo. Acho que respondendo a tua pergunta, era o momento que nós estávamos Que vivendo, vocês estavam. ele, sabe? Não tanto o momento que a gente deixou caminhar por esse sentido. Ele extraiu aquilo que ele estava enxergando que a gente estava fazendo. A gente não fazia um show nosso. Eu nunca vi um show nosso. Ele via a abertura que nós fizemos do dele. Eu nunca viu a banda montada, um show de 1h30, repertórios, covers. E na abertura deles nós fazíamos covers deles, de Cidadão e de Engenheiros, que eles autorizaram músicas que não estavam no repertório. Então, foi o que a coisa fluiu para aquilo, convergiu para aquilo. Isso não quer dizer que o disco é ruim, pelo contrário, o disco é muito. É ótimo. E nós demos um salto ali. O Duca conseguiu extrair o melhor que a gente estava mostrando. Mas assim, a pausa, como que vocês foram tocar, como que vocês foram abrir os shows? Como que foi esse processo? Porque imagino, assim, show de Humberto, de Duca, assim, eu não lembro de ter visto com banda de abertura. Pelo menos aqui em São Paulo, não lembro de nenhum show com banda de abertura, né? Sei lá, era uma política deles, assim. Como que foi esse contato para vocês aí? Isso tem uma relação com a produtora que, para esse segundo disco, né, a gente já tinha por trás uma produtora, e essa produtora trazia shows para a região, né, e a produtora acabou promovendo a turnê do Pouca Vogal. E aí uniu o útil ao agradável, né? Poxa, eles vão fazer uma turnê, a gente acompanhou os primeiros shows não eram da turnê ainda, eram shows avulsos que a produtora trouxe, e a gente participou de uma maneira reduzida, tímida, e aquilo funcionou, fluiu, deu certo, a produtora amplificou esse trabalho. E aí foram quantos shows? Nosso, por 33 com Pouca Vogal. Acabou que quando a gente olhou para trás tinha 30 shows com eles, né? Mas essa conexão é papo de empresário, o empresário deles com o nosso empresário. A isso... gente, né? Aí já foi um processo mais profissional que foi na mão dos outros, e a gente também tínhamos as nossas exigências, mas aí a gente sempre tocou com equipamento bom, nunca teve conflito de palco, tinha o deles que era respeitado o nosso, e nunca teve um problema, nunca. A conexão começou com as produtoras, mas depois de um certo tempo a gente estava ali no convívio, né, com ele, foi estabelecendo uma relação um pouco além, que é quando o Duca foi acabar produzindo o nosso disco. A gente foi abrir o 10º show do Acústicos e Valvulados, que era a festa de 20 anos, e o Humberto e o Duca foram participar do nosso show na abertura. Uma coisa, o Humberto sair de casa, ir lá e aí ele começou a tocar também no nosso show. E depois 6 de um ou 7 shows desses. Depois de um tempo já estava misturando as coisas. Grande milagre da música brasileira, gente. Você faz Humberto sair de casa para ir dar canja num show. Acho que só o Luiz Carlos Borges conseguiu essa proeza, assim, né, de fazer. Não, mas eles também saíram. Legal. E não só isso, né? O Humberto, ele gravou no nosso disco, o Duca gravou no nosso disco, a gente participou em shows deles e eles em nosso. O Humberto acabou participando até em coisa não planejada, assim, não programada. Quando olha para trás, opa, peraí, tem um som de acordeon aqui no palco, olha, o Humberto entrando para tocar uma música com a gente. Aliás, vocês gravaram Delivery, que foi uma música que ele nunca tinha gravado, né? Autorizou a música. O Deluxe também tocou com vocês, né? Isso. Olha aí já seria a preparação do terceiro disco para 2014, 15, que
acabou não saindo. E aí tem um pouquinho de saudosismo lá com o Simples de Coração, né? Que é o disco do favorito do Delcar. Exato. E o Humberto tocou acordeão com a gente numa dos shows, foi Simples de Coração que a gente escolheu para tocar. E Eu Que Não Você é uma música lá essa a gente toca desde 97, 98 quando saiu. E não estava no repertório deles e a gente sempre foi tocando. Deve ter umas 4 ou 5 versões dela no YouTube, Humberto tocando com a gente. É. E como que é para vocês olhar esse trajeto, né? O primeiro disco aí foi o disco, o Marco Zero aí da banda. Era mais amizade do que qualquer outra coisa. Porque, né, o André morava em Balneário, eu em Florianópolis, o Evandro aqui. Vamos juntar, vamos ver o que dá. Tínhamos amigos que tinham produtoras, o André tinha trabalhado em rádio, né? O Kleber, que ia gravar também, trabalhou em rádio há muito tempo. Ali, se a galera chamar, ia ser uma festa, diversão. Mas a coisa, na gravação do disco, a gente já tocou em Itajaí, a gente tocou uma cidade fora do nosso roteiro. Esse primeiro disco ele foi muito importante, porque apesar de a gente ter atropelado bastante, tá? Porque hoje em dia a gente se dá conta disso, na época não fazia, né? Mas ele foi um disco que ele abriu portas pra gente, porque daquele disco, a música Entre Cafés e Cigarros, ela tocou nas rádios, né, fora de Joinville. Então, ela tocou no Rio Grande do Sul, tocou em uma parte do Paraná. Então, queira ou não, ela ajudou a projetar a banda e preparar a gente para querer um próximo passo e para não morrer naquele disco mesmo, né? Mas também do próprio disco mesmo, que feito amador, de qualquer jeito, mas foi feito e é um disco, tem 13 músicas, o interesse da produtora veio a partir dele. Exato. Ele abriu pra gente, né? A produtora, opa... Sabe, antigamente tinha a demo, né? Lembro. Demo e apresentava... Esse disco ali, ele é um... Cartão de visita. Ele é um cartão de visita. Era praticamente uma demo, só que, claro, com a produção de 13 músicas, com encarte, com um pouco mais de capricho do que aquelas demos gravadas em garagem em fita cassete, né? Que se fazia antigamente. Eu nunca fiz. Não? Não é do meu tempo. Eu sou 10 anos mais velho. Nossa, eu tenho uma caixa de fita cassete em casa. Inclusive, eu era a rainha de fazer mixtape, fazer capinha, desenhava. Aí, ó. Você toca baixo, né? Hã? Você toca baixo? Toco nada, menina. Eu sou péssima. Meu baixo me odeia. Só poser. Tá empenado meu baixo aqui. Tem uns 10 anos que eu não pego nele. Não, mas... Mas eu gostava dessa onda da capinha. E na rádio, quando eu trabalhei na rádio de 2004 a 2008, tinha muita onda de levar uma fitinha cassete com o single, que era a música que ia tocar na rádio. Porque também, do primeiro disco de vocês para esse que será lançado agora, também a indústria fonográfica mudou. A gente estava falando da forma como se consome música mudou, né? A maturidade da estrada, essa experiência aí de palco e com produção e com estúdio, enfim, tudo muda, né? Vocês são outras pessoas, né? O que dos meninos do primeiro disco a gente vai encontrar nos homens desse disco que será lançado? Não, certamente as referências musicais nossas continuam as mesmas, né? Então, quando a gente ouve as músicas de agora e ouve as do primeiro disco, elas continuam numa tendência de estarem, elas estão no mesmo trilho, né? Estão no mesmo trilho, só que estão numa estação posterior. A gente evoluiu, a gente aprendeu, né? O Duca foi uma escola. Então... Exato. Então a gente gastou bem mais tempo produzindo esse disco agora do que a gente gastou em qualquer um dos dois anteriormente. O primeiro a gente não gastou tempo nenhum fazendo pré-produção dele e tampouco produção. No segundo a gente já fez um trabalho de produção, mas tinha uma produtora por trás, tinha prazo para cumprir, tinha custo de estúdio, então esse tempo ele foi um certo limite, né? E a gente fez o disco fazendo shows. E nesse disco agora não, a gente parou tudo. Eu montei um estúdio na minha casa, então não tinha pressão de horário, não tinha pressão de prazo para entregar. Ele foi um disco feito do jeito que tinha que ser feito, sem pressa. A gente talhado à mão mesmo, né? Exato. Até o ponto que a gente ouviu as músicas e chegou a um consenso. Pô, tá bom, tá legal, dá pra gente transformar isso aqui num disco, né? E nesse processo aí a gente
chegou a fazer quase 30 músicas, né? E a gente resolveu tocar umas 20 adiante e depois foi limando no processo de pós-produção e agora estamos com 16 músicas prontas, produzidas, né? Vocês também têm a questão que os outros integrantes da banda não estão aí na mesma cidade. Ninguém está na mesma cidade, né? A banda, cada um num canto. Delcar veio a nado aqui. Paraquedas, né? Como que é esse processo para vocês também de longa distância? A gente sabe que um home studio facilita muito, a gente sabe, né, que hoje é fácil, não sei, mas é mais simples você fazer essas conexões aí, né? Mas a banda no estúdio junto, ela gera um clima, ela gera uma eletricidade ali, que de repente a distância ela é mais difícil de rolar. Como que é esse processo para vocês, todos à distância? Acaba que quando o processo de composição das músicas, ele não muda muito como se todo mundo tivesse aqui no mesmo espaço ao mesmo tempo, né? A gente cria uma demo, uma base, e aí cada um escuta aquilo e cria a sua parte. A única diferença é que, em vez de ficar experimentando no estúdio aquilo, cada um faz a sua parte e junta depois, né? Uhum. Claro que tem uma facilidade extra nisso tudo, porque a internet permite a comunicação num nível que antigamente não teria, né? O Fernando, ele está morando na Alemanha e ele mandou coisas para nós assim, nossa, fantásticas, que eu aproveitei tudo no disco. Tudo que ele mandou entrou no disco. Tem coisas que ele falou assim, Evandro, eu criei 5, 6 coisas diferentes. Vê aí o que tu acha que vai funcionar melhor para música. E, poxa, eu não consegui escolher uma delas, eu coloquei tudo na música, né? Então, a internet permite essa comunicação, de uma pessoa estar lá na Europa e trocar ideia com ela no mesmo momento, né? Ao vivo. Sim. Nós estamos conversando agora com você, né? Ó, conexão JJ aí, ó, Joinville e Jundiaí. Isso aí. Mas também com o tempo e conforme a coisa fluiu e ficou maior, o compromisso fica mais sério também. Não tem aquela de tu ir para o ensaio com a coisa meia boca, ir para o show com a coisa de qualquer jeito. Todo mundo também se cobrava e tinha uma produtora cobrando e tinha vamos tocar em tal lugar, vamos tocar no Curitiba Master Hall, vamos tocar no Curitiba Music Hall, vamos tocar na Opinião. Todo mundo começou a tratar a coisa com mais profissionalismo. E daí sai do mato o negócio. Não precisa fazer 10 ensaios para fazer um show. Sabe, antigamente a gente ia para... Quando a gente era moleque ainda, né? A gente ia para o estúdio para tocar, para fazer barulho, para tomar cerveja, para, né? 30 músicas. O objetivo era basicamente outro. Então, era divertido, mas não era muito eficiente, né? Também, não era muito eficiente. E hoje a gente, quando a gente vem para o estúdio, a gente já vem pronto, né? Então, faz o dever de casa. Apesar da distância, a gente aproveita melhor os momentos em que a gente está no estúdio, né? Antigamente... É uma dica que gera bastante economia, inclusive, né? Principalmente para bandas que pagam o estúdio aí, isso é muito importante. Para a rapaziada que tem que alugar por hora, gasta mais tempo em casa, fazendo cada um a sua parte, criando ou se ouvindo, né? Acho que a principal evolução que a gente teve nesse caminho todo, e isso é uma lição que o Duca nos deu, né? Se ouvir, né? Presta atenção no som que está saindo do que tu está fazendo e não só ir lá e tocar, né? Então é esse senso crítico de se ouvir, de quando entrar no estúdio saber exatamente o que você quer fazer, né? Isso realmente economiza e poupa tempo de estúdio, né? E o que a gente pode esperar do disco novo aí? Esse trabalho artesanal, esse sem prazo, né? De ficar sem essa urgência de ficar pronto. O processo é de vocês, né? O processo não é do mercado. O que a gente espera aí do disco novo? Para quando esse disco será lançado? Será lançado em forma física, com capinha para a gente folhear, com as letras? Como que será aí? Vai sim. Esse disco ele está previsto ser lançado aí semana que vem. Uau. Nas plataformas digitais, né? A mídia física a gente vai fazer. É que hoje em dia a mídia física é mais para cartão de visita. Para um grupo seleto que quer ter na prateleira, ou quer ouvir, que ainda quer sentir aquela sensação de abrir o encarte.
nós mesmos, para ter... Deixa um aí para mim, hein? Separa o meu, por favor. Pode deixar. Mas a primeira etapa é lançar ele nas plataformas digitais, né? A gente já finalizou todo o trabalho de produção dele, o Kleber já fez a mixagem e estamos aguardando a masterização dele, e para estar pronto esse final de semana. Então, Uau. ficando uma última audição, não tendo mais nada para corrigir no disco, a gente vai fazer o upload dele nas plataformas digitais. E já sai com um clipe, né? Exato. Já tem Isso que eu ia falar. O encarte, ele diz uma coisa sobre a música diz outra coisa sobre a música, e o audiovisual também traz novas informações, né? São 3 sentimentos diferentes, 3 entendimentos 3 elementos, diferentes. e hoje em dia tudo ajuda, né? Tudo agrega, tudo... E a gente teve a felicidade de cruzar com uma história de um camarada que fabricou o barco dele, o catamarã dele, de próprio punho. Então, a gente está produzindo o nosso disco de próprio punho, a gente está fazendo todo o trabalho de produção, gravação, e a gente cruzou no caminho com a história dele, que é similar à nossa na vida dele, né? E ele tem toda a filmagem desse processo, e ele cedeu as imagens para a gente compactar isso nos 3 minutos e pouquinho da música ali e formatar um clipe. Então, o clipe ele vai ser um combinado das imagens desse processo de fabricação do catamarã. Eu estava no catamarã, mandei foto para ela. É? Eu ia atrasar. Já tenho foto do catamarã, tá pensando o quê? Inclusive, ela viu, nós estava desovando uma lona azul enrolada. Eu falei, espero que não seja não mostra que até descobrirem. Não vai bater isso aqui. Ainda não. Deixa eu... E o clipe sai quando? Esse clipe fica pronto quando? Está pronto também. O clipe está pronto, ele está aguardando a master da música para a gente publicar ele. Então, ao que tudo indica, semana que vem está na mão. Meninos, assim, Evandro está lá na vida bucólica dele, de homem do campo, né? Deu o Iron Man, que nada, moto, 200 quilômetros, a coisa toda. O que vocês tocaram em grandes palcos, gravaram aí com grandes nomes da música brasileira, tem um projeto já consolidado, tem uma banda já consolidada, né? Qual que é o maior desejo de vocês hoje? Assim, quero uma música do Nove de Espadas numa novela, quero tocar quando puder ter show de novo, né? Quero tocar, sei lá, num Rock in Rio. Aí, o que vocês sonham ainda, assim? Olha, talvez os sonhos maiores já tenham passado, assim, né? Quando a gente é mais novo, mais moleque, a gente pira um pouco nisso, né? De, poxa, quero ser um astro do rock, quero levar multidões para um estádio, mas isso vai esfriando um pouco com o tempo e a gente vai botando mais o pé no chão e vai se adequando ao tamanho da caixa, vamos dizer assim. Hoje eu espero sinceramente que a gente consiga fazer os nossos shows, levar o nosso público, que as pessoas conheçam as nossas músicas. A gente fez show para 3, 4 mil pessoas em festivais em que ninguém abriu a boca para cantar a música, porque, sei lá, ia ter Sula Miranda depois, era o público, né? Diferente. Para 200 pessoas que as pessoas cantavam as músicas. Essa energia das pessoas irem ali e fazer uma festa e ter uma sinergia com o público, acho que esse é o meu grande objetivo, assim, como compositor, de as minhas músicas agradarem um público e esse público corresponder, né? A gente vai tocar num lugar, seja para 100 pessoas, para 2.000, não importa, que sejam públicos que vão lá e que se divirtam com a música, né? E que façam uma troca de diversão, vamos dizer assim, num de momento energia, desse, né? A gente não espera mais, tipo, agenda cheia, 20 shows por mês. Se a gente tocar um final de semana... Mas vocês querem isso? Ou rola uma preguiça hoje, assim, puta, 20 shows no mês? Não é mais o objetivo. O objetivo é um final... Gostariam disso, assim, lá no íntimo, ter um... Sabe, assim, ó, se rolar ao natural, vai, mas sem forçação, sem pressão, sem... Hoje, na hora de fazer um contrato, acho que a gente tem umas exigências a mais, umas cláusulas a mais que a gente colocaria que
tudo que a gente já passou. É que quando a gente vai para um nível desse de fazer 3, 4 shows num curto espaço de tempo e com produtora por trás, com divulgação, e aí um dia vai na rádio, outro dia vai na televisão, no outro já é o show, aí viaja para outra cidade, tem que fazer as 3 coisas no mesmo dia, e tudo isso vai, de certa maneira, cansando também, né? Porque chega num determinado momento, é um pé no saco, né? E trouxe para nós uma certa bagagem ativa, né, de pessoas interesseiras, porque esse mercado da música ele é triste de gente picareta. É incrível como tem um imã de picaretagem no meio da música, né? Então, assim, eu acho que não é preguiça, nem cansaço, é um pouco de... menos é mais, como é que eu posso qualidade. dizer? Eu acho que a gente já está um pouco cético em relação a isso. Assim. A gente não tem mais aquela fantasia de que é um mar de rosas. Não, a gente sabe que tem a rosa e tem o espinho. Então, se a gente conseguir dosar, né, para sentir o perfume da rosa e também não se machucar nos espinhos, tá de bom tamanho. Beleza. Menino, semana que vem, então, eu quero... Ó, esse programa já vai pro ar já amanhã. Já vou avisando que não vou perder esse vídeo. Esse vídeo vai pro ar amanhã. Vamos fazer um música aí da próxima vez. Vamos? Vocês topam fazer um música? Opa. A gente vai ouvindo, vai fazendo uma audição? Fechou. Sim, combinado. Ou depois que você ouvir o disco, até para algum, né? Porque o disco inteiro vai... Já quero o disco inteiro. São só 16 músicas, tá? Então prepara tempo no programa, hein? Mas, viu? Tranquilo. A gente vai ter as 16 músicas de uma vez nas plataformas ou vocês vão lançando... Não, o disco inteiro, já que todas elas juntas. Né? Todas elas de uma vez. É moda antiga, né? Só falta esperar para lançar num local com a distribuição de cópia física. A gente só vai pular essa etapa, mas... mas a gente vai pular por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Mas eu acho que merece, né? Um disco tão... Essa coisa que se pede, né, do artesanal, desse cuidado mesmo com a obra, né, de cuidado de uma faixa conversar com a outra e o disco contar uma história, todo esse cuidado, eu acho que faz falta ações como essa, né? A gente aprendeu, eu lembro que no meu tempo, a gente colocava um disco na sala e todo mundo parava para ouvir. Né? Então, o disco, qual que é a música que começa, qual que é a música que começa no lado B. Exato, existia um ritual para se ouvir música, né? E hoje não, você está com fone de ouvido, hoje é muito mais individual ouvir música, é muito mais solitário ouvir música muitas vezes, né? E eu acho que os shows, ele traz essa coisa do coletivo, né? Da música unir as pessoas num coro, numa energia, eu acho que energia, importante. Né? Tudo energia. É o que a gente está... todo o processo fluiu, demorou, mas tipo assim, não teve estresse. E a gente só quer continuar nessa vibe boa, de energia boa. A gente acredita que as músicas são comerciais, podem tocar e pode acontecer na internet alguma coisa, um movimento diferente. Mas a gente não quer mais se atropelar. Mas vocês pararam assim para pensar nos algoritmos do Spotify, por exemplo? Essa música tem uma cara que vai entrar no top ou vai entrar em tal álbum do Spotify. Não, tem música de 5, 6 minutos, tem músicas de 2 minutos e pouco. Aí que tá assim, ó, a gente quando construiu esse disco, a gente contou histórias em cada canção de uma história. A gente não traçou nenhum objetivo. Olha, a gente quer um disco com determinada característica. Não, a gente simplesmente a gente planejou fazer o disco, né? Quando encerrou os trabalhos com a produtora e acabou a turnê e o André resolveu sair da banda porque também estava cansado, estava estressado e ele tinha um pavio mais curto entre nós, né? Então ele falou assim, para mim não dá mais, eu estou saindo. A gente deu um tempo, a gente parou, a gente falou assim, vamos descansar, vamos tocar as nossas vidas. O Delcar tem a empresa dele, eu tenho a minha. E assim, o Fernando vai morar para fora. A gente naturalmente deu um tempo. Só que esse trabalho de fazer as músicas, de continuar conversando sobre música, nunca parou. Mas não pensando num projeto, não enquadrando ele numa moldura, né? Delcar, tive uma ideia de uma música, mandava para ele. A conversa é natural. Ele é o que reescrevia em cima de, se a gente fizer assim, se fizer assado, a gente foi amadurecendo. E esse processo, ele foi feito, como eu falei, em cerca de 30 músicas, né? E aí, de repente, a gente
ele falou assim, poxa, daqui a gente conseguiria filtrar e montar um disco, né? Então a gente pegou as músicas que já estavam mais maduras, aí deu em torno de 20 músicas, eu falei, pô, vamos produzir isso aqui com um pouquinho mais de capricho. Aí eu comecei a produção dessas músicas. Quando a gente se deu conta, tinha 16 músicas prontas. Aí a gente falou, pô, vamos botar isso aqui num disco e vamos lançar, vamos publicar. Vamos fechar. E o formato? Que formato vocês vão lançar? Baixo, batera, vocal? É completo, tá? Tem de tudo, tem de tudo. A gente bateria, baixo, guitarra, violão, teclados, tem instrumentos de corda como cello, tem gaita de boca, tem bastante coisa. Tem escaleta? Escaleta não. Aquela, né, obrigada. Aquela que tem problema com escaleta. Eu nunca vi ninguém... Tem flauta reversa, tem coisas assim bastante interessante. Tem detalhes na música para aquele que gosta de botar o fone de ouvido em estéreo, né, e escutar nos detalhes, tem bastante coisa para captar nas músicas. 9 de Espadas, que vai lançar disco novo, a gente vai ouvir aqui no Francamente o disco novo, a gente já vai começar a tocar as músicas antigas aqui, né? As outras músicas aqui na programação já entram na programação oficial do Francamente, e assim que lançar, quero tocar aqui em primeira mão, para a gente continuar essa conversa aqui, Fechou. Já falando das músicas novas, já falando do som novo. Pode Legal. ser? Combinadíssimo. A gente agradece. Vocês vão fazer merchan, camiseta? Como que vai ser? Vocês vão ter aí? Já tá com a peita já da... O disco é 3 até para... Né? O nome do disco ele ficou como o terceiro, né? Porque é o terceiro disco, simples, né? Super criativo. Mas é que quem vai conheceu a gente no processo não sabe que tem 2 discos, ou acha que é um só, acha que tem algumas músicas na internet. Mas sabe, né? até o nome terceiro é um nome simples, é um nome bem objetivo, porque a gente fez um processo simples de produção do disco, né? E tudo que a gente fez foi muito simples nesse trabalho. Foi artesanal, foi de próprio punho, mas foi sem grandes investimentos, foi sem grandes recursos, Então a gente resolveu manter essa característica de um projeto simples. O encarte ele vai ser simplista, o nome do disco ele é simplista, a gente vai levar por esse caminho mesmo, porque é a vibe que foi produzido e foi gravado o disco, né? Viu? Investimento emocional vale mais do que barras de ouro, que vale mais que dinheiro, Sem gente. dúvida. Mas eu acho que tem todo um cunho de realização pessoal, que a gente tem conversado bastante. Tu gostou, Evandro? Gostei. Eu também gostei. Então, já é o 6º de outras bandas que eu toquei. Mas, tipo assim, esse pode ser aquele... Dá para parar, porque agora eu fiz o disco que eu queria. É o disco definitivo do 9 de Espadas? Não, a gente já tem... Sobraram músicas, mas, tipo assim... Mas, tipo assim, a gente gostou do que fez. Não tem nenhuma música que a gente enxertou ali, vamos botar aquela para encher além disso. Não, a gente sobrou músicas que eram parecidas, que deu para descartar. Então... o objetivo foi cumprido e a gente está dividindo tudo. Quando a gente gravou o primeiro disco, a gente olhou para trás e falou, poxa, podia ter feito assim, assado. Determinada música, né, talvez não devesse ter entrado no disco, não estava pronta, não estava madura, a gente não se dedicou o suficiente. No segundo disco, a gente ficou com algumas frustrações, mais realizações do que frustrações, com certeza, mas ficaram algumas coisas. E esse ele é um disco que, como a gente trabalhou com mais calma e a gente fez e refez, e ouviu e reouviu, e ele já está aí uns 6 meses nesse trabalho de lapidação das músicas, né? Poxa, regrava um negocinho aqui, mixa para aumentar o volume, diminuir alguma coisa aqui e ali. Ele é um disco que, neste momento, para nós, ele está mais completo, mais a cara da banda. Ele realmente é um disco que vai mostrar mais o que é a sonoridade que a gente tem, né? É claro que talvez daqui a 2, 3 anos a gente olhe para ele e diga assim, puxa, podia ter isso. Como a gente era ingênuo.
Daí a gente vai fazer o quarto, né? Muito bem. Bom, então estou esperando o show no Catamarã, é isso que vai ter? Um show exclusivo no Catamarã de estreia? Não, o vídeo, a história do catamarã. Já quero o show no Catamarã, já. Olha, é uma ideia, hein? Tu acabou de nos dar uma ideia aí. Um show de lançamento ali, ó. Eu acho que seria incrível. Pode convidar que eu vou. Mentira, não vou. Aí, não, ó. pode ser. Não sei, mas pode me convidar. Sim, sim. Olha. E a gente lança aqui das redes sociais. Como acha Nove de Espadas? Coloca, gente, uma dica, coloca banda Nove de Espadas, senão você vai saber o quê? Tarô, você vai ficar bom Tarô, ali. com certeza. Não, mas eu acho que @9 de espadas e no Facebook 9 de espadas acha a gente. Acha a gente. É que vai achar o tarô também, né? Não vai achar coisa boa lá. Mas tem muito vídeo legal, muito material bom, muito vídeo bem trabalhado no YouTube de vocês. Tem muito material bem profissional mesmo, bem incrível. Talvez você não tenha, talvez nem você tenha visto ainda, mas ontem a gente fez o upload de uma versão de Tudo Bem no YouTube. É uma versão intimista, tá? Gravado só em voz e violão. Então tem um canal do YouTube já, uma música do Segundo Disco numa versão de confinamento. Nove de Espadas. Já vou aqui favoritar, já vou ver esse vídeo que vocês subiram. E é isso, meninos. Vou deixar os contatos de vocês. Semana que vem, quero vocês... Ai, começou aqui a propaganda do YouTube, sai. Semana que vem, quero vocês de volta aqui no programa para a gente lançar aí esse Não, a gente manda quando tiver com a data, assim, o dia certo, a gente já te encaminha as coisas, tá bom? Combinadíssimo. Beijo para vocês. Obrigada, viu, Delcar, pela viagem. Não, obrigada, é tudo no roteiro, no cronograma. É assim, desculpa, obrigada. É assim que termina o programa de hoje. Desculpa, obrigada. E espero encontrá-los pessoalmente. A gente, com certeza. Nós também. Assim que acabar a tal da pandemia aí, a gente espera contatos para levar a banda para Jundiaí, por que não? Olha só, já vamos começar a negociar esse passe aí, né? Aí. Subir, né, além do Paraná, ali, que a gente nunca passou. Então, São Paulo, Rio... Vamos romper a linha do Paraná. São Paulo, Minas, Rio. Vamos romper a linha do Paraná aí. Combinado. Meta 2021, romper o Paraná. Ótimo. Feito. Combinado, meninos. Um beijo. Obrigada, viu? Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.